Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Estamos no ar com o programa Além do Fato, a partir de agora, ao vivo pela Record, canal 7.1, através da TV Nativa Digital para você e também das plataformas no YouTube e no Facebook. Hoje é 9 de julho. Bancada composta, ao meu lado Dani Bueno e também Josias Gomes. Hoje é com você, Josias. Boa tarde, bem-vindo. Quintou. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a você. Boa tarde ao Dani Bueno, meu colega de bancada. Boa tarde especialmente a todos os nossos telespectadores, para quem nos acompanha também pelas redes digitais. Um grande abraço a todos. Ao vivo até as 2h30, Dani Bueno. Boa tarde. Boa tarde a nossa audiência maravilhosa. Hoje, quinta-feira explosiva, né? Temos aí várias revelações que nem os vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta tinham ciência do tamanho do estrago que a empresa Águas de Alta Floresta promove há décadas aí, né, no município. Pois é, né? E a gente já começa... Vou até tomar um copo de água enquanto tem, né? Opa, deixa eu brindar com você aqui. Um brinde. Aproveitar, brinde. A nossa água. Isso, a água, a vida, a vida, né? Porque é o seguinte, gente, quem não se lembra do desespero que foi 2024? Para quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês da revolta popular que chegou inclusive à Câmara Municipal. Veja. Só para dizer aqui o seguinte, esse registro é dentro do plenário da Câmara, tá? Plenário Arnaldo Corsino da Rocha. Na Câmara Municipal, os moradores revoltados foram até lá para poder fazer um protesto durante uma sessão. Agora sim.
só um pouquinho para mim, eu vou mostrar essas imagens também para você. Essas imagens, elas são parte da revolta que aconteceu ali, mas tem o começo de tudo, e aí a produção vai soltar agora desde o início para você. Pessoal, estamos aqui na Câmara de Vereadores. Nesse momento, a população tomou a decisão de não deixar os vereadores saírem. Trancaram as portas da Câmara, porque os vereadores não vieram dar explicação de por que não ter a sessão. Não apareceram até o momento, não compareceram, estão simplesmente lá dentro de uma sala, provavelmente a sala do presidente. E ninguém tem uma explicação do motivo disso. Agora a população está falando com a polícia para saber o que vai acontecer. Isso é um pouco do que aconteceu em 2024. Outras imagens mostram em outros momentos dessa confusão, desse tumulto todo. Eu só refresquei um pouquinho a memória aí para a gente ativar aqui o modo pontapé inicial desse caos todo que volta a acontecer em circunstâncias um tanto quanto diferenciadas, mas que está dentro do mesmo contexto. A qualidade do serviço ofertado pela Companhia Águas Alta Floresta. A mesma companhia que levou esse tumulto todo que você vê na tela aí, da população, no plenário da Câmara, insatisfeitos com os serviços oferecidos pela companhia, insatisfeito com o serviço de abastecimento. E em outros momentos, as imagens mostram policiais falando, conversando ali tentando acalmar, né, os ânimos. Esse vídeo, na verdade, é o mesmo que você acabou de ver e que tem a narração do morador, mas em outros ângulos, olha, também foram possíveis, em outras imagens registradas à época, um pouquinho do calor do que foi essa loucura lá no plenário. Por que a gente está mostrando isso? Porque parece que tem hora que é preciso, sabe? É preciso para não cair no esquecimento e para que não subestimem o Alta Florestense. Esse povo tem história, esse povo tem capítulos de coragem também. Tem brilho, né? Tem brilho na cara. Esse povo tem uma coisa chamada vergonha de ficar omisso, de ficar inerte. Então, vocês estão facilitando e facilitando muito. Esse recado não é apenas para os vereadores, é para os órgãos como um todo, é para a política alta florestense, é para a Companhia de Águas. Josias. Eu vendo as imagens aí, eu me recordo desse episódio. É lamentável, né? Para mim é lamentável ver imagens assim. Gostaria que o povo comparecesse, sim, deve comparecer na Casa de Leis, mas não para esses fins, né? Seria para outros fins. Porque realmente, Oliveira e Dani, é vergonhoso. Chega a ser vergonhoso para uma cidade como Alta Floresta, com tanta riqueza que temos, que eu sempre falo, né? Uma riqueza grandiosa, passar por um caos por falta de água, o básico, né? E entre outras coisas, né? Dentro da saúde, da educação, que a gente acompanha aqui. Então isso para mim é uma aberração. Senhores vereadores, senhor prefeito municipal, senhores deputados, que não temos aqui, mas que são de fora, que nos representam, né? Que estão sempre aqui em torno, buscando o seu voto, na hora de se pegar com força aí. O presidente do TSE, o Sérgio Ricardo... Do TCE, né? Do TCE, desculpa. Do TCE. Já pegou firme a causa, né? Mas será que os vereadores e o governo municipal está esperando o povo voltar a essa cena? Acho que não, né? Pois é. E embaixo, no rodapé do seu televisor, você está acompanhando aqui uma chamada de uma reportagem a seguir aqui no nosso Além do Fato,
que promete uma postura do presidente do TCE rechaçando as alegações da companhia. Nós já vamos colocar no ar, inclusive, esse momento exato. E parece que acabamos de receber outro material aqui, Dani Bueno, em se tratando da atuação da vereança que lá esteve, cobrando investigação e uma atuação do Tribunal de Contas. Foi surpreendente a atuação dos vereadores, né? Que não encontrando amparo algum nas autoridades locais, tanto podemos citar aqui, eu acho que agora, mais do que nunca, o Ministério Público de Alta Floresta, e também as demais entidades que, de certa forma, a passos lentos cumprem seu papel, como a GIRF, a AGER, que até hoje não deu as caras, e muito menos o nosso prefeito municipal. Tomaram atitude, agendaram a audiência com o presidente do TCE, Sérgio Ricardo, e foram recebidos de braços abertos e, inclusive, com reparações naquilo que se tinha até então suspeitas, mas, na verdade, eram informações que a gente suspeitava, mas era pura enganação, né? E aí, nós podemos ouvir aí nos próximos vídeos, da boca do próprio presidente do TCE, que há cláusulas bem cruciais no contrato que obrigam a empresa a manter o abastecimento a qualquer custo para toda a população, independente Temos aí essas imagens há quase 2 anos, passados 2 anos, estamos enfrentando o mesmo problema sem crise hídrica, porque é uma crise hídrica promovida, sabe-se lá por quais fatores, porque não há seca no momento, tem-se a previsão de um El Niño e essa empresa continua chovendo no molhado, patinando como se a população fosse otária, né? E principalmente descumprindo a regra máxima de toda necessidade humana, que o único papel dela é fornecer água, e não está fazendo isso. Em 2024, Dano Bueno, eu me recordo muito bem que havia uma justificativa por questão da seca. Realmente houve uma grande seca. E era a grande desculpa deles, né? E aí eles se embasaram com essa desculpa, né? Dizendo que era por questão da seca. Agora, esse ano não, né? Esse ano não. Esse ano está totalmente ao contrário. A seca nem começou. A seca nem começou. Esse é o nosso medo. Pois é. O que eles têm mais a alegar? É isso que eu fico me perguntando. O que eles têm mais a alegar? Bom, agora eles vão ter que dar explicação para gente grande, né? O que eles têm a alegar eu não sei, mas o que alegaram até aqui, essas alegações foram rechaçadas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o senhor Sérgio Ricardo. Nós ontem mostramos algumas imagens do encontro desses vereadores lá na sala de reuniões da presidência. Eu gostaria até de reprisar algumas imagens para dizer aqui o seguinte, né? Essa frente parlamentar de Alta Floresta, e vale a gente citar aqui para dar nomes e realmente atribuir mérito a quem está defendendo uma bandeira justa para a Alta Floresta, e eu preciso destacar aqui o vereador Luciano Silva, do PL, Darlan Carvalho, do PRD, e Dida Pires, que está, salvo engano, no Cidadania. Né? Esses são os 3 parlamentares que, com muita coragem, para não deixar uma voz ecoar sozinha, fizeram uma frente de atuação. Foram até Cuiabá para representar você que está sofrendo pela falta de água, para ser a sua voz, para buscar, num mecanismo de controle, alguma solução. E levaram ao conhecimento, marcaram essa agenda, estiveram com o presidente Sérgio Ricardo. Esse é um movimento muito importante da população, estar atenta, acompanhando aí, para saber realmente, né, quem são aqueles que aos poucos vão se interessando pelo tema e, mais do que simplesmente se pronunciando, vão atuando efetivamente na defesa desta causa. E causa essa recebida de bom grado pelo presidente, que fez duras críticas à companhia. Veja só. Essa é a água que está saindo da torneira. E logo então essa água sai da estação de tratamento da empresa concessionária. A companhia de água, ela tem que tratar a água. Olha aqui, a cor está me mostrando aqui, a cor é barro. Tira da torneira, tá?
Direto? Saiu da torneira isso aqui? Isso aí ela tirou direto da torneira. Eu pedi para ela tirar direto da torneira, não da caixa, porque senão eles podem alegar que é a caixa, né? Não existe essa conversa, tá? De manutenção. Não existe essa conversa de manutenção. A manutenção, ela pode ser feita, mas você tem que ter uma bomba sobressalente. Você tem que ter um sistema sobressalente para não deixar a população sem água. Conversa mole, conversa fiada esse negócio. Ó, estamos em manutenção, então você não vai ficar 5 dias sem tomar banho, 5 dias sem cozinhar, 5 dias sem beber água. Que conversa que é essa? Isso não está lá no contrato. Vamos lá no contrato. Está escrito no contrato, no período que estivermos em manutenção, vocês vão morrer de sede em Alta Floresta. A linguagem utilizada pelo presidente ali é uma linguagem bem característica dentro daquilo que o povo entende, né? Passou a régua e fala a língua que, na verdade, é a língua que tem que ser falada. Porque não adianta, não sei se você concorda comigo, Dani Bueno, muitas vezes esses conselheiros, desembargadores, eles se apegam ao chamado juridiquês. E o povo que está lá, que liga a torneira e a água não cai? O povo que recebe a água suja em casa fica, se vê um pouco distante daquela representação ali. E é muito bacana quando a gente vê na figura de um presidente de um tribunal de contas uma fala clara, direta e objetiva, assim. O Sérgio Ricardo tem o traquejo, né, político. Ele, como começou sua carreira na esfera política, obviamente ele vai trazer aquela linguagem que o povo mais vai acatar, mais vai entender, porque, acima de tudo, ele está sendo assim revelador, não só nesse atendimento aí, mas na postura como presidente. A gente sabe que os demais presidentes anteriores sempre foram conselheiros acanhados, né? E o TCE sempre teve uma postura assim mais retraída. Porém, essa sim, de agora em diante, queira Deus que essa seja a postura dos próximos presidentes e que o Sérgio Ricardo consiga emplacar aí várias demandas que venham a trazer a resoluções para diversos municípios, porque ele não está tratando só sobre isso. Inclusive, os vereadores foram lá para levar 2 pautas, né? Tanto a das águas, da empresa Águas de Alta Floresta, como da compra dos painéis fotovoltaicos aí. Que inclusive a gente vai abordar também e mostrar aí. Gostou da postura do presidente, ô Josias? Pegou pesado com a companhia ali. Gostei demais e eu fiz uma observação, tinha 3 vereadores apenas ali, né? Sim. Eu fico imaginando se tivesse os 15 vereadores lá dentro daquela sala. Que maravilha, né? Ele receberia ainda com maior credibilidade. Imagina o tamanho e a força que não ia ganhar isso aí. Bom, já está grande, né? Já ganhou força, claro. Já ganhou força. Mas eu fico pensando, por que os demais vereadores não se enganjam nisso aí? Que é um assunto tão importante. A EGA, que é a companhia que abastece diversos municípios no estado do Mato Grosso, né, que atende diversos municípios do Mato Grosso, incluindo a Águas de Alta Floresta, Colíder, com muita frequência, passa pelo mesmo processo que a Alta Floresta. Colíder, Matupá, que é a mesma companhia. Então ela não peca apenas com a Alta Floresta, ela está pecando com diversos municípios no estado do Mato Grosso. Então, tá mais que na hora dessa companhia resolver esses gargalos, né? Porque se fosse apenas aqui um caso isolado, não, mas não é. Ela atende diversos municípios do estado do Mato Grosso. Eu perdi a soma aqui, eu tinha até feito esse apanhado, mas são muitos municípios. São vários municípios que ela atende e todos, pelo menos grande parte deles, ela deixa a desejar. É o mesmo problema, né? A mesma companhia e os mesmos problemas. Então, agora você imagina Matupá, um lugar lindíssimo, riquíssimo em água, não tem água na torneira? É uma coisa que não fecha, uma conta que não fecha na minha cabeça. Sabe o que eu fico com a pulga atrás da orelha aqui? No seguinte aspecto. Agora, os vereadores estiveram lá no reservatório, fizeram questão disso, né, Dani? Para mostrar que o problema não está ligado diretamente, nesse primeiro momento, ao desabastecimento, porque tem água lá. O vereador Darlan foi lá, o vereador Luciano Silva esteve lá, fizeram isso.
Mas eu tenho a impressão de que algumas manobras técnicas, se precavendo para o pior, geram efeitos colaterais e são, de repente, o motivo para a gente ver algumas imagens de água suja saindo da torneira, que eu acho, inclusive, e até peço à produção que mantenha essas imagens na tela, que são as imagens que precisam predominar agora. O que a gente está fazendo predominar aqui não são vozes políticas, não são movimentos políticos. O que precisa predominar aqui é quem está na ponta pagando a conta está recebendo isso em casa. Aí a conta vem, né? E a conta vem Ela da mesma forma. Ela chega. E ela chega, e chega também essa sujeira toda. O povo paga por uma água sem condições de uso. E o que é pior, se você calcular o risco que se tem de uma pessoa estar usando essa água, Dani Bueno, porque aí a gente tem consequências para uma área que a Alta Floresta capenga, que é a área da saúde. E a gente está falando de algo que pode ter uma infecção em massa. A gente está falando de uma rede que chega em todas as casas, são milhares em Alta Floresta. E nós não temos uma saúde preparada para absorver o impacto, o eventual impacto disso. Aliás, nem secretário nós temos. Várias questões aí devem ser pontuadas. A princípio, eu quero lembrar aqui que há que se ter uma necessidade extrema de uma análise da qualidade dessa água que está chegando. Essa água aí toda contaminada. Eu não tenho dúvida que tem metais ferrosos aí, certo? Eles aparecem com e não é de hoje, nós sabemos, sempre ouvimos falar na tal da manutenção, que agora foi desmistificada pelo presidente do TCE. Precisou 3 vereadores irem até lá para ouvir isso da boca do presidente, e é óbvio que um presidente do Tribunal de Contas não vai brincar com uma informação dessa, de que o contrato estabelece que a prefeitura e a empresa, que a empresa tenha uma bomba reserva, certo? Para fazer, então, qualquer tipo de manutenção e não interromper o abastecimento para a população. E isso é tão lógico que eu não sei como nunca ninguém pensou nisso. Nós ainda não temos em mão o contrato, mas eu já consegui a fonte, ela está providenciando para mim o contrato oficial entre a prefeitura e a empresa Águas de Alta Floresta, e vamos mostrar se realmente essa cláusula existe. Eu acredito piamente na intuição do presidente do TCE de que essa cláusula ela deve ser uma cláusula pétrea do contrato, e automaticamente ela vai estar no contrato. Nós temos que mostrar para a população. Porque se essa é a verdade, nós fomos enganados. Mais uma vez, a Alta Floresta é enganado pela empresa e é enganado pela prefeitura, que não faz nada, não fez nada. Já faz 2 mandatos, tem ainda, não vamos exclusivamente atentar para esses 2 mandatos do prefeito Chico, mas tem, desde a época do prefeito Aziel, a gente ouve toda a época, durante uma época do ano, se tem a tal da manutenção. Sendo que não era isso que deveria estar acontecendo. A empresa, por falta de investimento, nunca forneceu água de forma regular, porque não tem uma bomba reserva. Permita eu fazer aqui talvez até uma correção sem ofender o amigo, mas foi feito sim, principalmente nesse mandato. Foi autorizado o aumento da tarifa para o povo pagar no final 2 vezes e lá vai para a terceira. Isso nunca falha. Isso nunca falha. Agora, é um absurdo, né? É um absurdo que precisa de um presidente do TCE aparecer para falar o óbvio, para que as pessoas compreendam o óbvio, aquilo que logicamente já deveria se entender. Quando você diz, Dani, que deveria ser uma cláusula pétrea, porque já é. Olha, tem que entregar água, ponto. Nós provamos ontem aqui, pelos conceitos que se aprende até a 4ª série, de que o que está chegando na torneira do povo não é água, que ela não é incolor, ela não é sem sabor, ela está chegando da forma que você viu aí, quebrou o conceito de água, pronto. E tem que entregar a água 24 horas por dia, sem parar nenhum segundo. Se ela precisa fazer manutenção, o presidente do TCE está certo.
É um tanto quanto óbvio, Josias, que é preciso ter uma coisa chamada previsibilidade técnica. Vou fazer uma manobra técnica preventiva, eu preciso ter um plano B, a água continua a mesma coisa, enquanto eu arrumo aqui no stand-by, no off, como a gente diz na comunicação. O que me intriga muito, Oliveira, é que nada que se venha de órgãos públicos, que na verdade é o privado, né, mas é ligado ao público, nada mais me surpreende nesse país. É sempre assim. É sempre entrega mal feita, de qualquer forma, enquanto isso a população tem que engolir. Eu quero quebrar o gelo aqui. Me lembrei de uma história muito engraçada. O padre estava rezando uma missa e falava, olha, meus irmãos, se preparem, porque Jesus está voltando. Entrou um bêbado na igreja e contestava o padre e dizia, vai nada, ele não volta não. Aí o padre, bravo com ele, falou, eu vou chamar a polícia, ela vai vir aqui e vai te tirar no cacete. Aí ele falou, essa vem. Essa vem. Então, eu me lembrei aqui, a água não chega, mas a conta vem. Claro que vem. Agora, olha, se engana, Dani Bueno já deu aqui um spoiler, né? E a gente vai complementar agora. Se engana quem pensa que essa frente parlamentar da Câmara de Alta Floresta esteve no TCE só para tratar da água, viu? É claro que não, né? Tem outras coisinhas mais que a gente vai ver nessa reportagem. Aqui no Tribunal de Contas, para uma audiência, para uma reunião, vereadores da cidade de Alta Floresta que estão nos trazendo aqui algumas situações importantes e que o Tribunal de Contas vai analisar. Nós vamos discutir, debater aqui com os vereadores de Alta Floresta e você vai acompanhar a partir de agora. Trouxemos aí uma demanda relacionada a uma aquisição de uma energia fotovoltaica, que já se foi pago 7,5 milhões, no entanto não se foi instalada. Também a situação da solicitação de uma auditoria à Norte Saneamento, que é uma empresa que tem a concessão lá de água e esgoto do nosso município, que está prestando um péssimo serviço. Diante dessa situação e diante do que a gente viu ocorrer nos últimos meses aí com o presidente Sérgio Ricardo se mostrando aberto para a população, aberto para que as denúncias cheguem aqui, as informações cheguem aqui ao Tribunal de Contas e que isso está sendo dado andamento, nós decidimos então fazer com que esse tipo de fiscalização ele conte com a ajuda do Tribunal de Contas. Fomos muito bem recebidos, quero agradecer a todos os servidores do TCE, ao presidente Sérgio Ricardo, que nos passou mais uma vez essa confiança, né, e a gente agradece e também pede para que esse trabalho continue, né, não só na cidade, mas em todo o estado, como aqui no Tribunal de Contas também. Bom, o que a gente percebe é que os vereadores, em algum momento, Dani Bueno, enxergaram a atuação do Sérgio Ricardo e falaram, tá aí, é o que a gente precisava, marcar a agenda e foram até lá. E aí levaram no bojo, nessa bagagem, aquela polêmica toda sobre o escândalo também da fraude da energia solar que a gente já tratou aqui nessa bancada. Em raros momentos da história, os destinos se convergem e automaticamente os interesses maiores, né, que sempre vai ser da humanidade, da população, do ser humano, acabam se encontrando, né? Justamente no momento em que nós vemos aí um presidente tão atuante no TCE e que vem desfazer aí todo um projeto de engano, uma prática abusiva de uma empresa há décadas aqui em Alta Floresta. E eu digo mais, viu? A grande preocupação é a seguinte: se tanto a prefeitura, o seu setor jurídico, quanto o próprio prefeito e seus secretários, aí, todos responsáveis, tiveram conhecimento ou tinham conhecimento de que essa cláusula existia no contrato, o principal responsável e que vai responder por crimes de improbidade e até de prevaricação será o senhor Chico Gamba. Isso você se refere à questão da água ou à questão da fotovoltaica? A questão de ter um contrato em mãos, onde ele tem todo um departamento jurídico para informá-lo de que a empresa deveria ter uma bomba reserva e não tem. Está falando da água? Estou falando das consequências que podem advir para o Executivo Municipal. Sim. Certo?
a título de improbidade e prevaricação. Porque se um servidor público, um agente público, ao nível de mandatário máximo do município, tem condições de saber, tem uma equipe jurídica, e ele, ainda que ele seja semi-analfabeto, ele tenha condições de ter todas essas informações em mãos, e ao receber as informações nada faz, vai responder sim, porque é gravíssimo. Atingiu os interesses, a vida, o cotidiano e a qualidade de vida de todos, de vários, eu acho que 90% do município de Alta Floresta, salvo aqueles que têm lá um poço artesiano em casa, porque de resto todos estão reféns dessa empresa, onde o prefeito só se preocupa em fazer realinhamento de preço, reajuste em favor da empresa. Parece que nunca fica ao lado do povo. Insiste em tirar foto e estar sempre se alinhando com a imprensa, com a empresa. Pois é, e talvez seja esse o mesmo erro que está acontecendo agora com o escândalo do fotovoltaico, com a situação da energia solar, do material que nós acabamos de ver. Por quê? Porque há uma semelhança nessa falta de capacidade técnica, que me parece ser o mesmo problema, seja lá na água, que falávamos anteriormente, seja agora com a situação denunciada também pelos vereadores, e isso ficou claro nesta matéria, com relação ao escândalo da energia solar, que a gente tratou aqui, mais de 7 milhões já pagos, muito provavelmente vai precisar de aditivo, até para se fazer uma correção e não se perder o que já foi feito, porque é como, o Josias, você contratasse alguém para uma limpeza no seu quintal. Aí essa pessoa combina com você e te pede um adiantamento. Aí você manda um sinal para ele, um calção. Pá, depositei. Aí ele chega na sua casa para ver o serviço. Aí você, pá, completa, metade. Já tá pago metade. Ele nem começou ainda. Aí ele fala que vai voltar amanhã. Aí ele chega amanhã, se apresenta, você já paga para ele. Ele fala, mas eu esqueci a ferramenta, eu vou em casa buscar. Aí aquele dia ele já não volta mais. Daqui a pouco ele só te liga, escuta, você não pode pagar o restante, não? Adianta aqui para mim, pra gente fechar essa conta. Quer dizer, pagou-se tudo em relação à energia solar, pagou-se tudo, mais de 7 milhões de reais e não recebeu-se nada, amigo. É isso que eu estou questionando o tempo todo. Como é que se paga por um serviço antecipado? Não existe isso. E um serviço que foi devidamente alertado pela Energisa de que não havia qualquer previsão ou condições de ser executado. Então, é aí que está o fato mais agravante. Pagaram sabendo que não iam poder executar. Então, há suspeitas de interesses, suspeitas fortíssimas de interesses escusos aí, porque eles não dão explicação, eles não revelam como vai ser executado, e nós já estamos recebendo informações de que isso foi fracionado em centenas de outros servicinhos que estão em desacordo com o edital e com a contratação. Então isso vai virar uma bola de neve que vai ser respondida, vai ter que ser respondida pelo senhor prefeito. Dani Oliveira, eu estou novamente me questionando aqui. E o departamento jurídico do município, o que faz? Ele existe para quê? Faz o que o secretário de gestão mandar, é isso. Não se vê uma... Além disso, a controladoria do município, uma das principais responsáveis também, tá? Que tem noção, tem acesso a todas essas informações e está omissa, está inerte. E é uma capa, é um mecanismo de controle que o prefeito, qualquer gestor público tem, independente da cidade que ele administra, ou até do governo a qual se refere, se município ou estado. Esses mecanismos, eles são mecanismos técnicos, entende-se que isentos, imparciais, por isso eles têm geralmente carreiras sólidas, né? Existe um plano de carreira, são profissionais de carreira, exatamente para que não haja alinhamento temporário com esse ou com aquele agente político por questões ideológicas ou partidárias. Ou seja, os governos passam e essa capacidade técnica se mantém como plano de Estado e não daquela gestão específica. Então é muito triste quando você vê que esses mecanismos, em algum momento, ou deixaram de oferecer ao gestor uma orientação, o norte,
ou se omitiram, seja lá pelo motivo que for, muito provavelmente escusos ao interesse público, se omitiram. Agora o Dani colocou algo ali muito importante, eu prestei atenção, ele colocou, quem vai ter que responder isso ao pé da letra é o senhor prefeito municipal, sem sombra de dúvidas, porque vai chegar nele. Não tem outro caminho. Vai chegar nele. Se a sua equipe errou. Se a equipe dele errou, não entregou, ele vai pagar o preço. Quando eu coloco que a assessoria jurídica acaba fazendo o que manda o secretário de gestão, porque na verdade é ele que tem todo o conhecimento e que realmente orienta tanto o prefeito como os demais secretários sobre tudo aquilo que vai acontecer no município. E todo mundo sabe disso. Não... há várias situações em que isso ficou comprovado, inclusive por fala de até mesmo outros secretários. Eu digo o seguinte, o papel principal do setor jurídico do município, sem dúvida alguma, é traçar um parecer para que o prefeito, o vice-prefeito, o secretário de gestão, né, governo, gestão, saúde e tudo mais, um trifásico, simplesmente analise e fala, faz ou não faz. Quando um secretário, um prefeito olha para o parecer e fala, deixa quieto, morreu o papel da assessoria jurídica do município, mas a controladoria tem o dever de pegar aquele parecer e emitir um outro parecer. Um contra-parecer. Um contra-parecer também para reforçar. E se o prefeito e o secretário continuam falando, não, deixa quieto, vai empurrando com a barriga, é a máxima culpa. Sim. Não tem como eles desviar da culpa. Agora resta saber se esses pareceres existem. Porque é o que tudo indica, porque no mínimo há 10 anos já, desde que eu voltei para Alta Floresta, nunca se ouviu falar que a prefeitura cobrou um equipamento reserva dessa empresa. Ou se ela prometeu e não cumpriu. Então isso tem que ser trazido à tona, doa quem doer, e simplesmente tá uma vergonha. Tá uma vergonha para a Câmara de Vereadores, os demais vereadores. São 3 brigando do lado do povo e 12 brigando do lado do prefeito. É o que tem, é o retrato fiel do que está acontecendo agora. Sabe onde que me tranquiliza, Oliveira? Do lado da empresa, aliás, sabe não onde do me prefeito. Tranquiliza tudo isso? É vendo essa postura firme do seu Sérgio Ricardo. Sim. Aí me tranquiliza, porque com ele, com certeza, não vai ter jeitinho. E outra coisa, né? A gente precisa destacar aqui também, embora poucos, ou pelo menos a minoria, lá na Câmara Municipal, mas a efetividade da atuação desses 3 vereadores, que, embora minoria, conseguiram furar uma bolha. Eles estão ferrenhamente buscando resposta. E eu tenho que aplaudir a atitude dos senhores vereadores. Esses vereadores estão fazendo a grande diferença pelo município de Alta Floresta. E tomara a Deus que eles continuem. Nós precisamos de vereadores atuantes, precisamos de vereadores que fiscalizem, não vereadores que ficam ocupando gabinete de luxo e etc e tal e mandando postzinho na internet, sabe? Isso aí é um problema muito relevante, né? Eu sou uma pessoa assim, um tanto quanto compreensiva quanto à atuação dos parlamentares. Eu acho que o ser humano, ele tem erros e acertos. A vida da gente é feita por erros e acertos. Mas soa muito estranho quando você vê o assunto que deveria predominar como número 1 na escala de prioridades sendo menosprezadas pela grande maioria. Deixado no esquecimento. Sim. Olha, ok, beleza, nós mostramos aqui vereador Claudinei de Jesus falando sobre, ok, mostramos ontem o presidente da Câmara, Francisco Ailton, falando sobre, mas só falar basta? Por que numa atuação de uma frente como essa se deixa predominar aquela questão da bancada da oposição foi? Por que não se trabalhar em conjunto? Por que não nós termos aqui vereadores imparciais que estão na bancada da oposição quando necessário, estão na bancada da situação, seja lá defendendo o prefeito em uma situação específica onde ele estiver certo e ser merecedor da defesa. Oliveira, mas peraí, tem 3 anos ainda pela frente. Tem 3 anos. Nossa, tem 3 anos. Daqui 3 anos eles vão aparecer, eles vão sair novamente, vão puxar a cabecinha para fora e vão voltar lá na casa da Dona Maria, que está sem água, e vai convencer ela que a culpa não foi dele e que ele precisa do voto dela novamente. E provavelmente ela vai dar o voto dela para eles. É isso que eu falo. Gente, população,
tem que mudar a postura. O voto não é para se jogar no lixo. Escolha um representante que vá te representar. Que nessas horas aí que a gente está colocando, que a gente veja a cara deles. Sabe que essa briga não é do Luciano, essa briga não é do Dida, essa briga não é do Darlan, essa briga é do município de Alta Floresta. Então é da Câmara Municipal num todo. Fica até chato, né? Porque se a gente tem todos os vereadores defendendo, você não tem mérito ou brilho atribuído a nenhum. De uma certa forma está dispersa, mostra o peso da Câmara. A Câmara. Agora, Municipal. quando a gente tem uma minoria fazendo alguma coisa, acaba que os holofotes são direcionados com muita precisão em cima destes. E eu volto a dizer aqui, para mim não há nada mais importante hoje em Alta Floresta do que água. Primeiro plano, água. Água, porque a gente está falando de algo, de um item básico, a gente está falando de vida, e a gente está falando de algo que pode trazer um estrago e fazer um verdadeiro strike na saúde pública, já que chega em todas as casas ao mesmo tempo. Imagina uma contaminação em massa. Você já pensou? Uma saúde pública também que não... Que tá capenga. Capenga, que não tem amparo. Temos um hospital exemplo, uma estrutura linda, que não funciona. O governo investiu milhões ali para o hospital, que não tem funcionamento. Para quê? Tá lá, aquele elefante branco. Coisa mais linda. Cheio de equipamentos de altíssimo, né? De altíssimo nível, de altíssima tecnologia, etc. E tal, sem uso. Então nós não temos saúde, não temos água, a nossa educação, recentemente, aquele escândalo dos livros, né? Falando nisso, será que recolheram? Que até hoje ninguém... Eu não vi nada, não vi nenhuma nota dizendo assim, não, aqueles livros nós queimamos, incineramos. Não vi nada disso. Lembrar que aqueles não livros, vi nada disso. Aqueles livros foram mostrados de novo pelo mesmo conselheiro, hein? O presidente do TCE, também muito atuante, Sérgio Ricardo, que rechaçou a utilização pedagógica daqueles recursos. Então, a gente fica na expectativa, e o que mais chama a atenção, por que você não viu falar nada? Por que a gente não sabe de nada? Porque é aquilo que o Dani Bueno está batendo desde ontem sem parar aqui. O silêncio, a omissão de um município que deveria, em nome da transparência, à luz da verdade, se manifestar. Eu disse ontem, eu gostaria de saber qual é a opinião do prefeito sobre a Águas, prefeito. Vamos montar uma campanha, hashtag Fala Prefeito. Qual a sua opinião sobre a Companhia Águas de Alta Floresta? O que o município fez para proteger a sociedade, em especial as nossas crianças, já que o assunto acabou sendo introduzido aqui pelo Josias? O que o município fez quando deu aquele balacobaco todo dos livros? Foi recolhido? Qual foi a medida imediata da Secretaria de Educação do município de Alta Floresta? A gente não tem nenhuma antecipação, você não tem uma divulgação em nome da publicidade da coisa pública, Dani. A narrativa ainda não está construída, né? A questão maior aqui que eu prevejo, em termos de consequências, né, principalmente para a vida política dos nossos vereadores que estão se recolhendo ao silêncio, é simplesmente que eu conversei com um vereador especificamente, não quero citar o nome aqui, mas é um vereador que já foi presidente da casa por mais de 2 mandatos e tudo mais. E perguntei a questão da CPI, por que os demais não se interessam em assinar o pedido de CPI? E ele me disse, olha, o pessoal que está levantando a CPI não tem documentos, mas eu questionei, mas qual documento falta? O recibo de pagamento de 7,5 milhões, ou falta a questão das águas? A cláusula do contrato, ela é invisível aos olhos da administração pública, a questão das casas populares, 2 anos de atraso, a questão não precisa de documentos, isso é público e notório, são fatos. Existiu uma agenda, não foi cumprida, atrasou 2 anos e até agora não sabe quando vai entregar. A escola do Jardim das Oliveiras, 2 anos de atraso, com justificativas ali alienantes, né? Que ninguém, um empurra para o outro, ou é a empresa que não fornece material e etc. Né? Qual documento, vereadores, que os senhores precisam para ingressar numa CPI que só vai fazer um esclarecimento dos fatos? Vocês precisam de uma confissão de culpa da empresa Águas de Alta Floresta? Vocês precisam de uma confissão de culpa da empresa que levou 7,5 milhões do município e até agora não fez pissiroca nenhuma?
Não dá para entender. Qual o documento que falta? Vale Porque lembrar. a CPI é um dos instrumentos que tem para se trazer, colocar o prefeito no banco dos réus e que ele se defenda. E se não tiver culpa nenhuma, automaticamente vai ser absolvido tanto pela CPI como pelo povo. E o certo? mais importante, né? Às vezes uma prova cabal até de inocência, porque a CPI não mira só a figura do prefeito. Ela mira a companhia, ela mira a empresa, ela mira o servidor público que foi cooptado num esquema de corrupção. E muitas vezes o governante, por um princípio de boa-fé, até se isenta e fica comprovada a sua inocência. A CPI também é um mecanismo, inclusive, para se levantar esses documentos. Existe CPI para isso. Você tem indícios de algo errado e a partir desses indícios a CPI é montada para acabar de puxar esses documentos. Então você pedir os documentos que são o resultado do trabalho de uma CPI para abrir a CPI que tem como finalidade buscar esses documentos fica um pouco Acariações controverso. profundas, né, Oliveira? Porque Sim. precisa passar, né? Chama para responsabilidade. Acariações profundas. CPI é para isso. Agora, ainda ontem eu comentava que para começar esse papel aí de resgate da honra dos vereadores, o próprio presidente podia começar trancando a pauta. Mas agora vai entrar um recesso. O que será que nós vamos esperar desses vereadores? Vai ser aí um recesso parlamentar, justamente para alguns deles tratarem de campanhas políticas ou participarem de coordenações de seus pré-candidatos. E o município, as favas. O município de Alta Floresta vai ser jogado às favas. Ou será que vão ter o interesse de dar uma atenção para esse assunto com sessões extraordinárias? Porque na próxima sessão, que provavelmente amanhã será a última, eu não acredito que a população não vai se mexer. Eu não acredito que, pelo menos, as entidades civis organizadas aí têm que comparecer lá na Câmara Municipal. Sem querer ser pessimista, Dani e Oliveira, se nós temos só até amanhã, né, digamos, de atividade do ordinária, legislativo, né, dificilmente vai se resolver. Aí eles estão esperando acontecer o mesmo que aconteceu em 2024? Que o povo invada? Parece. O legislativo? E agora, olha, o Dani trouxe uma preocupação aqui que é sempre bastante presente nessas épocas, né? Se esses recessos têm relação com o início de um período que já começa, é transitório, ele deixa de ser pré-campanha e passa a ser um pontapé inicial para a campanha propriamente dita, para participações dos vereadores em convenções e tudo mais. E tudo isso está ligado diretamente àquele assunto que ontem os senhores ficaram se coçando de vontade de falar e o tempo não deixou. Então eu já vou passar para eles, antes que aconteça o mesmo hoje, né? Ontem, só para ser aqui mais contextualizante para você, nós mostramos candidaturas locais, pessoas que estão colocando seus nomes à disposição para pleitear uma vaga na Câmara Federal e na Câmara também, na Assembleia Legislativa, no caso, o Parlamento Estadual. E apresentamos aqui os 3 nomes que predominantemente estão se propondo, já público e notoriamente, que são Flavinha Rodrigues, para o cargo federal, né? Flavinha Rodrigues e o empresário Ednei Blasius, e também pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa, a figura do filho do prefeito Chico Gamba, Geovani Gamba. Aparelhamos, inclusive, nessa imagem que você verá aí, tem os 3 aparelhados, e esse foi o tema do programa de ontem. Candidaturas locais, candidaturas regionais. Por quê? Porque sempre se fala muito nessa característica bairrista, né, dos aspectos que se mostram bastante tratados como prioridades, né, bastante priorizados pela população como um todo, e são características de bairristas, regionais, de, olha, defender candidaturas que são daqui, são nossas e tudo mais. Pois bem, passado isso, o que me veio à mente? A gente ouve também constantemente reclamações, inclusive de lideranças políticas, falando, poxa, mas olha, não é justo que a gente ignore, não é justo que a gente despreze, que candidatos de fora muitas vezes são taxados de paraquedistas, forasteiros, mas quando a gente não tem outra alternativa, a gente cobra deles uma atuação em nome de entregar a eles um resultado eleitoral também.
E o que não seria justo que a população se cercasse apenas de candidaturas regionais e esses que já ajudaram em algum momento, por algum motivo, não enxergassem o resultado, fruto do trabalho deles também, parece que não vai pegar legal e tal. Aí eu fiz uma provocação ontem aqui aos meus pares da bancada, Dani Bueno, que ao meu lado está, e Josias Gomes. Olha, o que entregar, por exemplo, de resultado eleitoral para figuras, eu coloquei 2, pode colocar os 2 aí, por favor, deputados estaduais, Nininho e Faisal, representando todos os demais. Por que esses 2? Não é porque foi seletivo, porque o Oliveira Dias ignora a existência de Valdir Barranco, que teve sua origem aqui em Bandeirantes, ou de Dilmar Dalbusco, que vira e mexe está pela região aqui também, ali no município de Carlinda, mais precisamente, onde ele atua mais, mas é porque em Alta Floresta, os 2 que não são por DNA daqui e que roubaram a cena e que parecem ter um eleitorado forte, são os 2 mais votados em resultados eleitorais, são esses 2 deputados. Então não foi nada seletivo, né? Tanto que os 2 parecem nem convergir na maior parte do tempo, na atuação parlamentar lá na Assembleia. Mas a gente trouxe aqui com equidade Faisal Calil e deputado Nininho. O que entregar de retribuição? Essa retribuição, ela é tão necessária assim? Faz parte do processo também do político ele colher frutos daquela atuação que ele teve? É justo, Josias Gomes, que a gente também pense nessa vertente? Como que você imagina? Essa palavra, é justo. Justíssimo, como dizia o Lima Duarte lá no senhorzinho, justíssimo. Por que, Oliveira? Porque os senhores prefeitos também não têm opção. Os prefeitos saem em busca das verbas, né, dos investimentos para os municípios. Como não tem nenhum deputado local e da região, eles têm que se recorrer aos deputados ali, o Nininho, ao Faisal e quem possa ajudar, né? E outros. Né? No quesito federal, eu vejo muita atuação do Costa, né? Juarez Costa. Uhum. E conversando com o prefeito municipal de Apiacás, ele falou, rapaz, todas as vezes que eu procurei o deputado Costa, ele sempre me ajudou, sempre abriu as portas para mim, sempre esteve presente, já trouxe muitas emendas favoráveis ao município, então não tem como virar as costas para ele, né? Quando eu coloco aqui a questão de termos representantes locais, né, não é nem por uma questão de bairrismo, mas é uma necessidade, porque pelo menos se a gente sai nas ruas da cidade, a gente pode encontrar esse deputado aqui, né, com residência fixa aqui. Eu não acho justo que a gente não tenha um representante, mas enquanto não tem, nós temos que reconhecer o empenho dos deputados que estão trazendo para nós aqui os benefícios. É nesse quesito. Você falou do Dilmar Dalbosco. Dilmar atua fortemente também com o líder, faz muitos votos. Né? O que eu coloco sempre aqui, vou colocar, é que nós temos que trabalhar em candidatura local de empresa. Eu fico aqui intrigado porque não surgem mais nomes para engrossar esse caldo, para dar opção ao eleitorado. Recentemente foi confirmado que o eleitorado de Alta Floresta aumentou de forma grande, né? Muito grande. Desculpa interromper o amigo, mas se surgir mais nomes também, não acaba sendo um tiro pela culatra? Porque, por exemplo, hoje figura a Giovanni Gamba como o único nome aqui de Alta Floresta. Se surgem mais, não pode fatiar demais esses votos e não dá para ninguém? Oliveira, eu sou a favor de opção. Eu sou a favor de opção. Como é que eu vou depositar meu voto a um candidato que não tem histórico nenhum político? Não tem como. Nunca foi candidato a nada. Aí já vai sair candidato a deputado estadual. Peraí, eu tenho título de eleitor, tenho residência fixa, sou um cidadão trabalhador, honrado. Eu vou sair candidato também. Vou colocar meu nome. O que me impede? Nada. Nada. Via de regra? Via de regra, nada me impede. Claro que eu não estou preparado, é claro que eu não vou fazer isso, né? E não vou fazer mesmo. Agora, o que eu coloco aqui, que nós temos aí, ó, diversas lideranças que eu percebo aqui, né? Inclusive vereadores que já fizeram trabalhos maravilhosos, que poderiam estar aí concorrendo ao cargo de deputado. Poderia, por que não? Já estão, já estão com a mão na cumbuca, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Vamos lá, gente, vamos se animar, porque senão a gente não conserta isso. Eu me lembro, Oliveira Dias,
que lá nos primórdios, no ano, nem consigo me lembrar agora, foi nos anos 90, em Alta Floresta, o deputado, queridíssimo amigo meu, o deputado João Teixeira, que eu chamo ele de Joãozinho, o deputado João Teixeira era um dos deputados, tinha o deputado Paiva e o deputado Teixeira, estadual, né? Os dois deputados estadual por Alta Floresta pela região. O deputado João Teixeira saiu de Alta Floresta e descobriu um reduto eleitoral grandioso na Baixada Cuiabana. O que aconteceu? O deputado migrou para lá. Agora o caminho está inverso. O deputado Faisal e o deputado Inita vindo para Alta Floresta, porque aqui tem um eleitorado bom, ótimo eleitorado. Não é só Alta Floresta, tem toda a região. Eles estão fazendo o caminho inverso. E tem outra coisa que eles eu vou passar a palavra para você também, Dani, mas tem outra coisa que me chama a atenção também. Ontem eu conversei com um assessor de um outro nome que está ressurgindo no cenário aí, eu cito o ex-deputado Mauro Salles, parece que vai tentar de novo, e ele falava o seguinte, olha, Mauro Salles é daquela leva, por exemplo, de que não vinha aqui antes, porque eu ouvi isso da Janaína Riva também, eu ouvi isso dela. Eu não vinha antes para cá porque o tio Romualdo era daqui e a gente respeitava muito. Então, a gente percebe que tinha um respeito muito grande no nome do Romualdo. E aí, agora, com, infelizmente, o falecimento do Romualdo, eles estão se encorajando a vir buscar esses votos e tudo mais. Pois é, tivemos sucessão, né? Pois é. E aí eu fico olhando o seguinte, os deputados, por exemplo, o deputado Faisal está aqui direto. É uma pessoa partícipe de eventos, de festas, tem amigos, vai em casamento, vai em aniversário. O deputado Nininho está aqui direto, tem fazenda aqui, já puxou investimento e tal. Então a gente percebe que eles vão ocupando esse espaço, não é só da boca para fora, não é só com falácia. Vem também fixar residência, vem também comprar imóveis, vem também se fazer presente no dia a dia, no cotidiano. Eu acho interessante esse movimento aí. A sua opinião, Dani Bueno? Na atual conjectura política, né, dos últimos anos aí, cada um desses deputados tem o seu histórico de contribuição e a gente tem que avaliar principalmente pelo seu currículo político, né? Eu, sinceramente, em termos de peso assim, em termos de serviços prestados ao município de Alta Floresta, eu enquadraria aí o Nininho como um dos campeões, ao lado do Dilmar Dal Bosco, que através do Menin, o Menin hoje é reconhecidamente o vereador mais atuante em captação de emendas para o município, isso aí é inegável. Não se sabe, poderia até estar ele vindo, sendo um dos nossos representantes pré-candidatos a estadual, mas resolveu se recolher, até mesmo em agradecimento ao deputado que também vem para o deputado que o ajuda, que vem para a reeleição. Então Mas aí, podíamos pegar esse comportamento. Porque estamos falando dele. Eu até peço desculpa por você interromper, mas é para não perder o gancho aqui, porque é justamente isso que acontece quando você faz um contraponto com candidaturas locais. Exatamente isso. Por exemplo, nós temos um legítimo deputado dentro da Câmara, Marcos Menin. Nós e aí conversamos aí sobre você isso. Falou o quê? Você falou, olha, ele não vai por respeito àquele que ele sempre pede. E aí ele não vai abrir uma concorrência. E nunca abandonou no quesito. Dilmar Dal Bosco e Juarez Costa são os grandes parceria política. Né? Agora, os prefeitos, o Josias pontuou aqui anteriormente uma coisa bem interessante. Os prefeitos ficam no bico de sinuca do Cross também, né? Porque se imagina, eu não tenho representante, aí eu busco fulano. Aí parceria com fulano. Aí chega na hora, ou eu lanço o meu nome, ou eu lanço Aí como que você vai dar as costas para quem te ajudou? Cara, que situação. É uma situação complicada, né? Além disso, eu só gostaria de pontuar aqui, sem juízo de valor nenhum, nós temos, nesse histórico político todo, deputado sempre é alvo de alguma coisa, algum tipo de denúncia, investigação, até o próprio Nininho já foi alvo, mas conseguiu reverter a situação e comprovar. Mas nessa lista nossa, nós temos atualmente, infelizmente, aliás, faço questão de dizer,
o nome do deputado Faisal, que até o presente momento se mantém com o máximo de serenidade para estar aí se defendendo, mas ainda não foi desfechada a investigação, então não se sabe ainda qual será o rumo, né, dessa atuação da Justiça, que inclusive foi uma ação da Polícia Federal, então é uma acusação gravíssima. Mas tudo bem, é um deputado que tem relevantes serviços, sempre esteve presente quando chamado, principalmente eu gosto muito da causa animal, né, que ele é um dos defensores mais atuantes aqui para a Alta Floresta. E aí nós temos o filho do Chico. Quem é o Giovanni Gamba na fila do pão diante de um currículo desses dois deputados, né? É um nome que vai defender a Alta Floresta. Defender até que ponto? Em vários grupos de WhatsApp tem-se áudios deles onde ele diz que ele está indo para a Assembleia para... eu posso trazer esses áudios também, a título de desencargo de consciência, para atrair emendas para o município. É um grande papel, mas não é o principal papel de um deputado, que é legislar e fiscalizar. Criar leis pertinentes para o bem-estar do estado de Mato Grosso. E no caso de fiscalização, ele teria que fiscalizar até o pai dele, como prefeito de um município, atuando na cadeira de um deputado estadual. E os demais municípios também. Mas percebe-se que a mentalidade inserida no projeto político dele é só de atrair dinheiro. Então, é bem básico e fraca, né? Não sustenta toda uma promoção de uma candidatura, né? Ou está mal orientado também. Agora, a questão toda é essa. Temos que reconhecer o trabalho daqueles que estão há anos aí à frente o deputado Nininho, sem querer de forma alguma exaltá-lo mais que os outros, mas na área da assistência social tem um trabalho fantástico e silencioso em Alta Floresta. São diversas camas de hospitais, cadeiras de rodas fornecidas por emendas para as entidades como Lions, Rotary, e está aí os atuantes nesse setor do município que não me deixam mentir. Você não vê falar, né? Você não vê falar. E várias famílias são salvas, pessoas são salvas que não tem uma cama para ficar, uma cama apropriada para ficar em casa e são aí atendidas. Então, quer dizer, Faisal também, com as suas emendas a favor dos animais, tivemos a época aí Mas, veja bem, nós estamos só reconhecendo o passado, tá? Não estamos de forma alguma aqui querendo fazer promoção política, mesmo porque tem vários outros nomes que circulam aqui pelo município de mãos dadas com os vereadores. Beto 2-1, né? que nós chegando. Com o vereador Maxi Russi, está chegando. Que agora é o novo padrinho, né, do prefeito Chico Gamba, depois de tantos outros que ele pulou de galho em galho, e agora está na mão do Maxi Russi aí, a convite das circunstâncias aí das suas últimas demandas políticas aí. Pois é, e agora o que a gente tem que ficar atento e que eu chamo a atenção dos cidadãos é o seguinte: eu acho que a escolha está aberta. O nosso papel aqui é não puxar sardinha para um. Nosso papel é fazer o que estamos fazendo. Tem esse, tem aquele, tem outro. E tem outros também que a gente não falou aqui. Ok, agora a gente tem que saber diferenciar quem está chegando só agora, porque é período eleitoral, né? E daqueles que vêm para cá e ficam aqui fora de época também. Então esse é um detalhe bastante interessante. Por quê? Porque soa bem. Dias atrás eu estava no trânsito e olha que coisa interessante. Eu tenho contado isso repetidas vezes para algumas pessoas. Me chama a atenção. Não comungo das ideias, não concordo com as atuações políticas, inclusive tenho inúmeras ressalvas e críticas a fazer, mas eu achei interessante o que eu me deparei. Abri, vi um grande amigo no trânsito, paramos no semáforo, opa, beleza. Quando ele abre, ao lado dele está quem? Senador Jaime Campos. Assim, do nada, no trânsito de Alta Floresta. Eu acho interessante essas posturas, porque mostra
uma propositura de políticos que vivem o dia a dia. Que transitam por aqui. Município, né? Dá uma impressão legal. Agora, você concorda comigo? A gente precisa identificar aqueles que transitam só quando é conveniente, Josias. Só na véspera de uma eleição. Assim como a gente tem que identificar também essas operações que acontecem, a justiça, o Dani foi cirúrgico aqui. A Polícia Federal precisa trazer um desfecho dessa investigação contra Faisal Khalil, sob o risco de a gente penalizar eleitoralmente um propenso um ótimo candidato. Porque assim, tudo bem, operações não podem parar só porque é período eleitoral. Claro que não, senão vira uma roubalheira. Mas elas podem acontecer também só no período eleitoral e depois fica esse diz que não me disse. Eu acho que é... Oliveira, da política eu espero de tudo. Conveniência. Para mim, a política diz um velho amigo meu do jornalismo, política é a arte da sacanagem. Então se espera de tudo nesse período eleitoral. O que tentaram ou o que estão fazendo aí com o Faisal, eu estou torcendo para que logo se desvende, para que ele coloque aí realmente as claras, se ele é culpado, se ele é inocente, porque a população está recebendo benefícios, né? Nós aqui, Alta Floresta, estamos recebendo benefícios do deputado Faisal. Se ele é candidato à reeleição, de repente a gente não vota nele achando que ele é culpado e ele é inocente. Então, essa coisa que estraga o Brasil, essa coisa de jogar um contra o outro, de armar a arapuca, porque nesse jogo político aí, meu Deus, isso aí é para quem tem estômago, Oliveira, não é para qualquer um, é para quem tem uma máxima, né? Mesmo, né? Papai me reproduzia com uma certa frequência o que ele sempre considerou a única regra da política que ele conseguiu detectar. Ele falou, pelo que eu percebi, só existe uma regra na política. Só não vale uma coisa, perder. E eu realmente entendi a colocação dele. Só que para ganhar também você fazer arapucas, armadilhas e a arte da sacanagem, como colocou o Josias aqui, fica um tanto quanto imoral. Acho que a gente tem que estudar, gente, se preparar para a gente saber detectar, né, ao seu gosto, da forma seletiva do seu pensamento, da sua concepção, o que é que está pegando ao seu redor. Acho que é isso. Gente, por hoje é só, hein? Terminamos. Às 14h28 é hora de dar tchau, agradecer a audiência e dizer até amanhã, Dani Bueno. Tchau! É hora de dar tchau. Eu lembrei do Teletubbies. É hora de dar tchau. Saudade da infância. Não, eu já era... Se bem que... Eu já era grandão, mas minhas filhas e meu filho assistiam. Onde é que você foi? Teletubbies. Marcou uma geração, né? Tchau, Tiki Wink. Até amanhã. Bom, só fazer um amigo meu perguntando aqui, por que eu bebo tanta água, né, na hora que a gente tá conversando aqui. Eu também. Eu falo eu falei para ele que a garganta chega a queimar, né? Aí é a língua, né, de fogo. Acontece. Mas um beijo no coração da nossa audiência maravilhosa aí e amanhã tem mais. Até amanhã. Prepare o seu coração. Um abraço, Oliveira, um abraço, Dani Bueno, um forte abraço a toda a nossa grande audiência e até amanhã, se Deus quiser. Continue na melhor, continue na Record. Obrigado pela sua companhia.